Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a terceira pergunta, que é muito comum, muitas vezes quem está começando do zero fazer, né? E eu receber esse tipo de pergunta, questionamento, que é: o que eu preciso aprender, Leandro, para atuar na área mais estratégica de finanças? Bom, se você está chegando agora, me chamo Leandro Gomes, tem um canal, né, dentro aqui do YouTube, no meu Instagram, no Telegram, onde eu trago conteúdos da minha experiência, né, da minha vivência ao longo dos 20 anos de atuação em empresas privadas na área mais estratégica de finanças, área de controladoria FP&A. E eu ensino você a construir do zero a sua carreira nessa área mais estratégica, se tornando um especialista para atuar na área de controladoria FP&A. Então vamos juntos, né? Vou compartilhar aqui a tela e para a gente começar, né, eu quero sempre trazer algum ponto de conexão. Você está começando do zero, não entende ainda muito bem o que significa essa área, não deixa de assistir os vídeos anteriores, onde eu vou trazer aqui e tirar todas as dúvidas possíveis de perguntas comuns que eu recebo. Então vamos lá. Número 3, né, que é o tema de hoje, eu vou te trazer alguns pontos de relevância para que você entenda, né, nessa jornada, né, de construção do seu conhecimento, você precisa entender, né, pontos chaves. E aí a gente inicia isso de que maneira? Você precisa saber que existem ferramentas e conceitos dentro, né, da linguagem de negócios, né, no mundo aí corporativo. E o que é legal e interessante dizer? Que esses conceitos eles são válidos em todas as empresas privadas, em qualquer tipo de situação, na visão gerencial do negócio, na visão de gestão, e isso é em qualquer país do mundo. Diferente, às vezes, de áreas que toda, por exemplo, né, na visão nossa tributária, fiscal, dentro da nossa legislação, né, nós temos alterações em regras, normativas, leis, né, de forma que a cada ano muda-se alguma coisa. Isso às vezes acaba sendo cansativo, não é mesmo? Se você atua nessa área, eu te entendo. Só que na área de finanças corporativas, área de controladoria, essas alterações conceituais não se alteram. Né? Praticamente elas são as mesmas há anos e anos a fio. Então isso é muito importante porque você vai acabar dominando isso e sabendo executar e não tendo que lidar toda hora com todo tipo de mudança, né, no aspecto de construção, né, dos seus modelos. Então, vamos lá, vamos falar de ferramentas. As ferramentas, né? Primeiro, é importante que você saiba que existem sempre em qualquer empresa os dados mestre da empresa. O que significa dados mestre? Muitas vezes são os dados que você vai ter como estrutura para que a empresa possa, né, vincular, amarrar essas informações nos relatórios do dia a dia. Então, por exemplo, né, a empresa tem o plano de contas. Ali você vai ter contas não só do ativo, passivo da companhia, né, da visão do balanço patrimonial, como as contas de resultado, né, da empresa, aonde você olha isso na visão da DRE. Além disso, a empresa pode ter centros de custo, centros de resultado, né, ou centros de códigos de projeto, né, muitas vezes. Isso tudo vem vinculado aos dados mestres. Depois, nós vamos olhar o que? Nós temos aqui dados em relação ao dia a dia da empresa, a operação da empresa, que é registrado isso no rasão diário, né? No rasão auxiliar ou no diário que a empresa tem no dia a dia ali mesmo, onde se registram todas as entradas e saídas e movimentações. Depois disso, nós temos uma visão de balancete, que consolida esses dados que estão muitas vezes, né, não estão agrupados, estão, né, lançamento linha a linha, e o balancete ele agrupa através daquilo que é a estrutura do plano de contas e dependendo, né, da estruturação desse modelo, até mesmo do centro de custo, legal? E a DRE, ela vem para o quê? Para conectar, pegar todos esses dados do balancete e você ter uma visão do negócio mensal, trimestral, anual. Então isso é importante na visão econômica. Lembrando, né, a visão sempre competência, a visão econômica, a visão caixa é a visão fluxo de caixa no dia a dia, né, quando a gente olha para essas duas demonstrações. E aí, já falando disso, a gente olha o fluxo de caixa. Esse que é um demonstrativo importante em relação, né, à saúde financeira da empresa, e o fluxo de caixa ele é, né, decorrente do efeito daquilo que a empresa vende, daquilo que a empresa paga, né, na visão caixa, no dia a dia, né, a entrada e saída do banco, aplicações e tudo mais. E por último, a visão do balanço patrimonial, onde você consegue ter um resumo, uma foto, né, estática do último período, do último mês, do último ano, né, daquilo que é a visão completa da companhia. O balanço patrimonial, que vai ter ali, né, as contas principais de ativo, passivo e patrimônio líquido, né, da companhia, onde está ali o capital dos sócios, né,
aonde está a geração, né, de riqueza da empresa, se está aumentando ou diminuindo, como que estão as contas, né, comparando períodos. E isso você enxerga também, por muitas vezes, disponibilidade de caixa, né, e você enxerga se a empresa tem um contas a receber muito alto, que pode onerar, gerando riscos, né, para a operação, se aquilo não for trabalhado e recuperado. Né? Ou seja, a empresa vende e não consegue receber efetivamente o dinheiro sair, né? Muitas vezes ali da visão da DRE, e entrar efetivamente no caixa da empresa quando a empresa recebe. Então, isso é necessário, né? Essa conexão, essa integração, e eu ensino tudo isso no meu curso chamado Especialista Financeiro FP&A. Bom, trazendo maiores detalhes, eu quero que você fixe essa imagem na sua cabeça. Por quê? Porque isso aqui é, muitas vezes, né, uma informação muito relevante no seu processo seletivo, no entendimento de como funciona a área, daquilo que você pode ajudar a gerenciar o negócio. Então, eu sempre falo, né, a caixinha de ferramentas, Finance Tools, é o quê? É essa combinação, né, de você dominar esses fatores. Como eu falei, do fluxo de caixa, os lançamentos detalhados da visão econômica, o balancete na visão consolidada, a DRE para você ter um resumo de como está o resultado operacional e o balanço patrimonial, a foto completa da empresa. Além disso, né, os KPIs aqui, porque os KPIs são importantíssimos, né, na visão de olhar a performance da operação e depois, claro, também KPIs do negócio, né, da visão da empresa. Legal? Bom, então, diante disso, vamos agora aqui, deixa eu só arrumar aqui, peraí, vamos aqui falar sobre, né, os aspectos, né, de uma análise. Deixa eu só arrumar aqui, aí. Acabou bagunçando aqui um pouco meus prints, mas eu vou ajustar aqui. A gente tem dentro, né, do dia a dia, de o profissional conhecer e saber entender, como eu falei, ele precisa saber criar e analisar os KPIs, tá? É muito importante. Por quê? Isso aqui dá uma dinâmica muito relevante para a atuação do profissional. Ele olha o negócio, ele começa a ter uma visão estratégica, ele entende que a operação pode ser melhorada através de indicadores da operação, onde pode ser medidos. Né? E isso tudo faz com que você compare o resultado atual com o resultado passado, com o resultado esperado, que é uma meta futura. Então você, dentro dessa visão, além, né, da questão de integrar as informações dentro da empresa, como eu falei há pouco da caixinha de ferramentas, você olhar os KPIs é o que vai fazer um diferencial na construção e geração de resultado da empresa. Depois, nós temos o quê? Você entender como um profissional que tenha um nível, né, de análise, que você vai buscar esse crescimento, né, para você aprender sobre a empresa, você dominar, você ser promovido, crescer na sua carreira, você começa a olhar em apurar diferenças nas bases de dados da companhia. O que isso significa? Vamos pensar de forma bem objetiva. Nós temos bases de receita, bases de custo, bases de despesas do negócio. Quando você começa a olhar essas diferenças entre real orçado, né, entre o que era esperado e como está acontecendo, mesmo que seja uma prévia ali no dia a dia da empresa, por quê? Você pode comparar um mês fechado, depois ele ser realizado. Então, por exemplo, estamos no mês de junho, lá no mês de julho fechou o mês de junho. Você apura junho fechado com, né, maio fechado. Ou você compara junho realizado, que é o fechado, com junho orçado. Entende? Então, esse é um ponto de análise que você começa a quebrar por tópicos, que seriam receitas, custos, despesas. Isso na visão do quê? Na visão da DRE, que muitas das vezes nas empresas é o principal relatório para tomada de decisão, olhando a operação, olhando se a empresa está gerando valor, se ela está construindo, né, no dia a dia ali resultado operacional, que isso vai vir consequentemente na visão caixa da companhia. Legal? Bom, diante disso, a gente vai para o próximo tópico, que é você ter essa visão, né, na prática de comparar o real e orçado. O que significa comparar real e orçado? Real, é igual eu falei, realizado versus aquilo que era meta, né, o planejado, o orçado da companhia. Legal? E esse comparar, né, ele também traz o quê? Né, você olha o orçado, você vai comparar aquilo que foi planejado. Além disso, você também tem que, né, conectar o quê? Saber projetar os próximos 3 meses. E aí, né, aqui acabou bagunçando, os próximos 3 meses da empresa, eles vão ser a visão do quê? A visão de futuro que você tem que gerar para conectar isso no dia a dia, baseado nos dados mais atuais da empresa. Entende? Então, vamos lá, vamos agora falar sobre projeção. O que significa saber projetar?
Saber projetar é aquela palavrinha mágica que você muitas vezes vai ver em vagas de emprego ou no dia a dia, que é a famosa modelagem financeira. Né? Eu ensino a fazer isso, a construir isso de uma maneira prática, com um modelo já integrado entre as demonstrações financeiras que eu falei agora há pouco sobre as ferramentas. Então, quando você sabe criar essa modelagem, você consegue pegar as premissas, pegar os dados, projetar o futuro e, baseados nessas informações mais atuais, saber analisar. E isso tem um valor muito importante para o profissional. E aí a gente vai para esse tópico do quê? De você conseguir analisar efetivamente os números. Né? Quando você é um profissional que sabe analisar os números, né, e trazer de forma objetiva o que aconteceu, né, você vai saber explicar através dos dados. É assim que funciona. Você consegue pegar tudo isso, né, de dia a dia, de experiência do negócio, e você vai conectar, né, essa informação, essas aberturas de dados, para você explicar através de dados o que vem acontecendo. É assim que a empresa vai crescer, né, vai gerar muito valor, né, dentro da visão do profissional. E isso, né, vai acabar, né, dentro dessa prática, nesse dia a dia, você vai começar a saber o quê? Contar as narrativas. Né? Contar narrativas é você contar as histórias sobre o porquê que as informações estão do jeito que estão. Né? Você vai ser uma pessoa que vai saber responder o que está acontecendo, né? E isso vai contribuir absurdamente no alinhamento entre departamentos e responsáveis. Isso tem um valor muito grande no dia a dia da empresa, tá? Então, esse é um ponto de extrema relevância para que você, né, siga sendo um profissional aí, né, como até anotei aqui, depois eu vou mostrar aqui novamente. Você tem condições de se tornar um profissional diferenciado. Quando você entende de dados, você olha para frente, você modela, planeja e, mais importante, sabe contar narrativas. Legal? Bom, além disso, para a gente fechar aqui esse tópico de hoje, eu quero te dizer o seguinte: não adianta nada você ser um profissional técnico, você ser um profissional que muitas vezes, né, tem uma postura, um posicionamento adequado, mas você não ser organizado. A organização, o planejamento, principalmente das suas próprias entregas, em tempo hábil, né, para você não só entregar para as pessoas, mas para analisar, é isso que vai te dar confiança e isso que vai efetivamente te posicionar como alguém mais sênior no que faz. E aí, o que é sênior? Sênior significa o quê? Mais experiente, né, como eu tinha ali anotado, ou, né, um especialista no assunto. Não tem coisa melhor quando nós nos tornamos especialista em um determinado assunto e a gente demonstra firmeza, convicção e segurança quando a gente conta o que aconteceu ou o que vem acontecendo diante de um desafio. Então é essa dinâmica que você precisa focar e aprender para você crescer na sua carreira. Para a gente recapitular, né, nesse vídeo de hoje, você precisa entender as principais ferramentas. Isso é um processo contínuo de aprendizado, que você vai aprendendo, vai surgindo coisas novas, né, além do que eu trouxe aqui hoje, até mesmo sistemas, né, softwares para te ajudar no processo de análise. Você tem que entender os conceitos de finanças empresariais que não se alteram, como muitas vezes outros conhecimentos em outras áreas, como eu falei no começo. Você tem que entender da estruturação dos dados dentro da empresa, dados mestre, conectando tudo isso aqui, né, que eu falei, na caixinha de ferramentas. E aí, diante disso, você vai começar a ter uma convicção maior quando você analisa ou cria indicadores operacionais, né, da empresa, do negócio, quando você apura a diferença nessas bases de dados, quando você começa a entrar no detalhe de cada base de dados, como a linha de receita, como a linha de custos, como a linha de despesas, e você começa a responder às perguntas do negócio. Sendo assim, você começa a comparar real orçado, projeta e modela os próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano da empresa, uma visão de futuro que vai ajudar, né, diante do que precisa para o negócio crescer e melhorar a performance, não só analisar bem os números, trazer de forma objetiva o que vem acontecendo na prática e isso saber explicar através de dados, contando narrativas. Sua organização, seu planejamento e a sua análise vão te dar confiança e te posicionar para se tornar um profissional muito mais preparado, certo? Então, o que eu quero trazer e dizer? Se você gostou desse vídeo, né, já deixa um like aqui e, claro, né, não deixe de ver os próximos vídeos que eu vou responder perguntas como essa que eu fiz hoje aqui. Então é isso, te espero no próximo vídeo, até mais. Valeu, tchau, tchau.